Bom, vamos lá, vou aproveitar que tá tudo fresquinho ainda na mente. O show foi ontem, vou compartilhar com vocês como é que foi a minha experiência. Eu queria fazer pelos stories, mas aí é 1 minuto, aí tem que ficar cortando, enfim, vou fazer aqui gravado. Posto aqui nos stories ou no feed e já aproveito também e posto lá na minha rede vizinha também. Vamos começar, por onde eu vou começar? Eu vou começar pelo começo, óbvio, né? A gente foi de caravana. E foi a melhor decisão que a gente tomou. No início eu fiquei um pouco contra gosto, porque quando você vai de caravana, na ida você fica limitado aí no horário que a caravana vai, né? Mas foi feito um grupo e foi votado o horário pra sair, porque inicialmente queriam sair de Santos 11 horas da manhã. E aí depois o cara lá que tava organizando, o Peter, a gente foi com o Peter Parker, de Santos. É, Ele colocou umas enquetes lá e aí a galera votou pra sair de Santos meio de meio, que pra mim eu achei muito melhor, muito mais viável. Porque acho que essas 11 horas ia ser muito cedo, a gente chega lá muito cedo. Enfim, fiquei muito feliz por conta de sair 11 horas, mas aí no fim a gente acabou saindo meio de meio. Aproveitar e fazer o skincare aqui com vocês. Vocês falaram que faz tempo que eu não mostro o que eu uso e tal, então hoje eu vou fazer o skincare aqui com vocês e gravar o vídeo. Eu vou usar primeiro um óleozinho facial, porque eu tô sem hidratante. Meu hidratante facial acabou ontem e eu tô com a cara esturricada, vocês não têm noção. Esse aqui, ó, é um óleo facial, eu gosto, mas eu não uso sempre. Eu uso só quando a minha pele tá muito ressecada, quando tá muito frio, ou quando eu tô sem meu hidratante facial. Ele é maravilhoso. Enfim, chegamos lá em Interlagos, era 2h30 da tarde. A gente já tinha visto o mapa do show e entrar pelo portão 8 seria a melhor opção, porque a gente já tinha a intenção de ficar de frente ao palco, né? Mas a gente também queria ficar de fácil acesso aos banheiros, banheiro e bar. A gente ficou do lado esquerdo do palco, a gente já tinha olhado, eu e minha esposa, a gente olhou um dia antes do show e a gente viu que do lado esquerdo seria a melhor opção pra gente ficar, né? Do lado esquerdo do palco, mas o mais próximo do palco possível. Vamos pro acesso do portão 8, andamos muito, quando chegamos no fim da fila do portão 8, a moça falou, ó, portão 9, portão 8 aqui já encerrou, não vai entrar mais ninguém por aqui. Vamos andando até o portão 9, quando chegamos na fila do portão 9, tava tranquilo, graças a Deus, entramos super rápido. Com a gente, pelo menos assim, foi super tranquilo. Não teve revista pessoal, só pediram pra ver minha bolsa. Olhar também não tiraram tudo, olharam assim, deram uma olhada por cima e entramos. Quando a gente entrou, o meu esposo foi direto pra banca lá onde vende as camisetas, porque ele queria comprar uma camiseta. Porque no show do Coldplay, eu que comprei a camiseta, que não tinha o tamanho dele, né? E aí eu comprei. Aí eu falei assim, ó, no show do System, você compra e eu não compro, porque é um valor um pouquinho mais elevado. Enfim, aí entramos e nos posicionamos mais próximo do palco que a gente podia. E lá nós permanecemos até o início do show. Teve 2 bandas de abertura, eu não lembro o nome das bandas. A primeira banda foi bacana, gostei. A segunda banda nem tanto, mas também foi legal. Enfim, o System deu uma atrasadinha, atrasou um pouquinho, atrasou uns 20 minutos pra entrar no palco, de 15 a 20 minutos. Mas quando entrou, gente, entregou tudo. Entregou tudo, tudo. Vocês não têm noção. Eles tocaram 38 ou 39 músicas. Algumas pessoas falam 39, outras 38, porque eles trocaram um trecho de uma música. Então, algumas pessoas falam que foi 38 músicas por ter sido só o trecho. Outras pessoas contam o trecho e colocam 39. Foi mais de 2 horas de show. Em resumo, foi mais de 2 horas de show. E quando a gente chegou lá em Interlagos, a gente viu qual era o espaço do show e tal, só que a gente já foi lá pra frente. E lá a gente permaneceu. Íamos no banheiro e tal, mas assim, depois que deu 6h30, não, a banda de abertura entrou 6 horas em ponto, bem pontual. Então, quando deu 5h30, fui a última vez no banheiro e depois não saí mais de lá de onde eu tava. Então, eu não tinha noção da quantidade de pessoas que tinha ali. Eu não tinha noção. Porque o último momento que eu tinha ido no banheiro, tava tranquilo, tava suave, tava visível, tinha muita gente já. Mas não a partir do momento que eu tive que sair da onde eu estava e fui pro posto médico. Não, eu não passei mal, graças a Deus. Mas que as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Gente, eu cresci num ambiente totalmente envolvido, assim, no rock, né? Meus irmãos tinham banda, então a gente ia pra festa rock quando eu era adolescente, né? Então, assim, eu já tava super acostumada, já sabia como é que era esse meio de um show de rock, né? Não é a primeira vez que eu tava tendo contato com o público do rock, né? Eu sei que tem a roda punk, que se eu não me engano agora se chama mocha, enfim, roda punk bate-cabeça, que nas antigas, na minha época era isso, roda punk ou bate-cabeça. E, então, assim, super adaptada, eu sei como é que é, só que eu nunca tinha ido num show de rock de uma banda internacional, tipo, como System. Primeira vez, já tinha ido em show de rock de banda nacional, várias, inclusive, mas banda internacional eu não tinha ido ainda. Eu não tinha noção, né, do que é estar no meio do povão. Eu podia imaginar, tanto que eu nunca, nem em banda, acho que nem em show de banda nacional, nunca fiquei assim no meio do povão. Eu sempre me localizo assim, sempre mais pra lateral do palco, que é onde eu consigo me sentir mais confortável. Porque eu não gosto daquele vucu-vucu, aquele, sabe, aquele calor humano, que eu até postei um stories colocando calor humano, gente, quando foi perto, assim, da hora do System entrar, foi muita gente, assim, sabe? Todo mundo queria estar ali mais próximo do palco possível. Então, assim, foi. Eu tô passando a vitamina C agora. Pico, ó, sempre desço pro pescoço os meus produtinhos de skincare. Então, como eu tava falando, gente, foi dando a hora da banda entrar, todo mundo queria ali o seu pedacinho próximo ao palco, né? E aí chegou o momento da banda entrar, óbvio que eu não filmei, eu já imaginava como ia ser a loucura quando a banda entrasse, então eu nem ousei estar com o celular na mão. Não fiquei com o celular na mão, o meu relógio. Aí quando eu tava assim, perto da banda entrar, eu pensei, eu vou tirar meu relógio, vou guardar, porque esse relógio que se bate aqui, ele solta fácil, né? Porque ele é só de prender, ele não é de, né? Ó, é só um botãozinho aqui que prende. Estão vendo aqui? Ó.
E aí eu falei, eu vou tirar o relógio, guardei o relógio na bolsa, coloquei meu celular dentro da minha bolsa, porque eu também queria, porque até então meu celular tava no bolso da calça do meu esposo, que tem zíper. E aí eu falei, não, eu vou ficar com o meu celular, porque a gente já tinha combinado, eu, meu esposo e o Eric. Eric é um jovem de 20 anos que a gente conheceu, foi na caravana com a gente de Santos, e aí ele ficou lá com a gente ficou o show todo juntos. Aí a gente combinou, ó, se alguma coisa acontecer e a gente tiver que se separar, porque eu já tinha em mente de que isso ia acontecer. Eu sabia que eu não ia ficar o show inteiro do lado deles, por conta do Vucu Vucu, roda punk e tal, eles são homens, né? Eu não tenho, gente, eu não tenho aptidão pra isso. Eu sou uma jovem senhora de 41 anos, eu não tenho aptidão pra ficar no meio de roda punk. Como eu falei pra vocês, eu cresci no meio disso, eu sei como é que era, já presenciei várias rodas punks, mas nunca foi do meu feitio participar de uma, né? Então, eu já tinha noção de que em algum momento a gente ia se separar no show. E aí a gente combinou de se encontrar no posto médico. Falou, ó, acabou o show, a gente se separou por algum motivo, acabou o show, todo mundo lá no posto médico. E aí o System entrou e foi muito mais do que eu imaginei que seria. Tanto a entrega da banda, depois eu falo da banda, tá? Vou falar assim realmente do que aconteceu. Não, vou falar da banda primeiro. Gente, os caras entregaram tudo. Tudo e mais um pouco. Eu não tinha muitas expectativas boas, como eu falei pra vocês, eu nunca fui num show de rock de banda internacional, tinha ido só de banda nacional. E o System, cara, eles têm músicas incríveis, só que, assim, sei lá, na minha cabeça eu pensei assim, meu, no show deve ser só barulho. Porque assim, eu fiquei pensando, meu, imagina aquele caixa de som, blá, 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 blá. Falei, ai, tá, mas vamos, né? É uma oportunidade, são momentos que a gente tem que viver e aproveitar. E aí, fomos, mas como eu falei, eu não tinha expectativa boa pra esse show. Eu fui porque fui pra acompanhar o meu marido, fui porque eu gosto também da banda, mas não tava com muita expectativa boa, não. Tipo, eu acho que eu vou me estressar nesse. E aí foi como eu falei, os caras tocaram 38, 39 músicas, mais de 2 horas de show, sem pausar, gente, sem firula, sem parar pra conversar, sem pausar, sem nada, assim, foi autorando mais de 2 horas e meia, assim, foi muito, muito bom, muito incrível. O que eu achei que seria barulho, gente, os caras têm um som limpo, clean, vocês não têm noção. Quer dizer, quem foi tem, né? Ou quem já foi. Gente, surreal. Surreal. Eu fiquei impressionada. Pra mim foi sensacional, foi espetacular. Foi uma experiência incrível, incrível. Iria de novo? Iria de novo. Ficaria tantas horas lá de novo? Ficaria tantas horas lá de novo, gente. Porque assim, valeu muito a pena, foi muito bom. A playlist também foi muito boa. Aí o encerramento do show, eu ainda imaginei que por ser o último show da turnê, os caras iam entregar um pouco mais, porque é o show de encerramento e tal, né? Tem todo esse glamour no primeiro show, né? Que é o show de abertura, e o show de encerramento. Eles têm uma importância, um peso maior, né? Pelo menos na minha concepção. E aí teve fogos no final, gente. Foi muito lindo. Daí o que aconteceu? Vou contar pra vocês agora o que aconteceu no entrevista. Enfim, o System entrou, eu consegui ver, né, tá ali próximo ao palco onde eu tava, que era bem centralizado, assim, bem de frente pro palco. Tava com uma visão, assim, super privilegiada, né? Mas depois que os caras entraram, não tinha mais privilégio. Porque o negócio, assim, virou uma loucura. Quando a banda entrou, a gente tava aqui. A gente tava aqui. Quando a banda entrou no palco, a gente fez isso aqui, ó. Juro por Deus. Quem tava na nossa frente fez. E aí a gente só acompanhou. Fomos juntos. E, consequentemente, quem tava atrás da gente também acompanhou, foi pra frente, né? E já na primeira música, começou a roda punk. Ou mocha, né, como estão falando agora. Já na primeira música. Então, o que aconteceu? A gente, quem não tava na roda punk, assim, quem tava ali no aglomerado, fazia isso aqui, ó. Ia pra frente, pro lado e pro outro. Então, vocês pensem nesse movimento com muita gente. Então, assim, eu não ia sozinha, né? Vinha todo mundo pro lado e pro outro. E aí eu consegui assistir a primeira música, dali onde eu tava, mas ali eu já vi que eu falei, eu não vou conseguir ficar muito tempo aqui. Porque eu sou meio agoniada, gente, com lugares fechados, você ficar num ambiente que. Vamos supor, vou dar um exemplo pra vocês, no ônibus. O ônibus, o coletivo aqui da minha cidade, ele não tem janela que dá acesso com o vento, né? Tem ar-condicionado. Então, assim, às vezes eu fico agoniada. Às vezes, quando eu entro e eu olho e eu vejo que não tem um ar entrando, eu fico agoniada. Não chego a dizer que é uma fobia, mas depende do dia, assim, eu fico muito agoniada. E muito agoniante. E dali eu vi que eu não ia conseguir ficar ali. E nisso, gente, isso tudo, ó, eu pulando, a gente pulando, indo pra frente, pros lados, e meu marido me segurando aqui e curtindo também, mas ele tava com as mãos na minha cintura, pra gente não se perder. E aí, quando acabou a primeira música, já iniciou a segunda, que era assim, acabava uma, já iniciava a outra. Não tinha uma pausa, não. Pautorou, literalmente. Quando acabou a primeira música que iniciou a segunda, eu olhei pro meu lado direito e tinha um cara pedindo pra abrir espaço, porque tinha uma menina, tipo, né? Era uma menina, era uma jovenzinha, baixinha, menor que eu, assim, e ela tava passando mal. E, gente, a gente não tava tão longe, assim, de sair ali do meio, mas era muita gente. Era muita gente. Era muita, muita, muita gente, a ponto de tu não conseguir fazer isso aqui, ó. Era aqui, tu tinha que ficar assim. E aí eu vi naquela oportunidade, o cara abrindo caminho pra tirar a menina que ela tava passando mal. Eu falei, cara, eu vou junto. É agora, porque se eu não fosse naquela hora, eu provavelmente sozinha eu não conseguiria chegar. Ia ser amassada, pisoteada, gente. Eu quase perdi o tênis por 3 vezes. Saindo lá do meio onde eu tava indo até a lateral, eu quase perdi o tênis 3 vezes. Meu marido falou, Beth, cuidado pra não perder o tênis. Antes da banda entrar, né? Ele falou, Beth, cuidado pra não perder o tênis. E eu quase perdi. Eu senti o tênis saindo do meu pé por 3 vezes. E aí eu enfiava o pé e apertava no chão. Enfim, até que eu vi esse cara abrindo caminho com essa menina.
E aí eu me posicionei na frente dela e falei, eu vou ajudar, eu também vou pra lá, eu também vou sair. Mas assim, foi difícil do cara conseguir entender que eu, né, que eu também tava indo. E aí eu me posicionei na frente dela e falei, sai, 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 a menina tá passando mal, tá passando mal. E aí eu fazia assim com os braços, sabe? Sai, 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 ela tá passando mal, tá passando mal. Algumas pessoas conseguiram ver realmente que tinha alguém passando mal, que eu tava, né, tentando abrir caminho, outras nem não viram nada, não via nada, eu só vi o show e eu não julgo, viu? Não julgo, não. E aí até que por fim conseguimos chegar, sair do muvucão e chegar lá no posto médico. E no posto médico tinha umas grades pra limitar o acesso. Eu consegui passar naquela grade com a menina. E quando eu cheguei, quando eu entreguei a menina, porque ela colocou as mãos na minha cintura. E aí, gente, agora eu vou passar protetor solar. Ah, eu passei o óleo, vitamina C, hidratante pra área dos olhos. E agora eu vou passar o protetor solar pra fazer uma maquiagem bem, bem levinha. Continuando. Quando eu cheguei no posto médico, que eu entreguei a menina, que eu consegui me movimentar, que eu consegui, sabe, fazer tipo, tava livre, era um local de acesso limitado, eu consegui mensurar ali, naquele ponto, que tinha muita gente. Muita gente. Muita gente. Quando eu olhei pra trás, por onde eu tive acesso pro posto médico, eu vi que eu não ia conseguir voltar por ali. Eu não tinha nem como sair dali. Não tinha o que fazer. Quando eu olhei pro outro lado, né, que tinha as duas pontas, quando eu olhei pro outro lado, que seria o outro lado do acesso e que daria também em direção ao banheiro, aos banheiros, que os banheiros eles eram um do lado do outro, só que separado, né? A parte masculina e depois a parte feminina. Eu vi que dali não tinha pra onde ir, não tinha o que fazer. Se eu saísse dali, gente, sério, se eu saísse dali, eu tava ferrada. Porque eu não ia ter onde ficar, eu ia ser amassada, eu não ia conseguir ver o show, eu não ia conseguir ver nada. Porque tinha muita gente alta naquele show. A gente tava até começando a ver as coisas. Ou não tinha gente alta, principalmente homem. Mas tinha mulher também, mas tinha muito homem alto naquele show. E eu analisei e falei, gente, eu tenho que ficar aqui. Porque se eu não ficar aqui, eu não tenho o que fazer. Sabe? Tipo, eu não tenho pra onde ir, eu não vou ser amassada, eu não vou conseguir ver o show. E os caras entregando tudo lá no palco. Os caras entregando tudo. Só que, como eu falei pra vocês, o acesso era limitado. Só podia estar ali, na área do posto médico, ou quem tava trabalhando no show, né, os seguranças, que usavam uma roupa, tipo uma jaqueta verde fluorescente, ou quem tava trabalhando no posto médico, como tinha enfermeiros e, acho que enfermeiros e médicos lá dentro, eu não cheguei a entrar dentro do posto médico. Inclusive, quando eu entreguei a menina, eu entrei só pra entregar a menina, e eu olhei assim, gente, tá parecendo cena de zona de guerra. Sério, tinha muita gente lá dentro, recebendo atendimento. Muito cheio, parecia zona de guerra. E aí eu entreguei a menina e saí, nem esperei ninguém falar pra eu sair, porque eu queria ver o show também, né, eu não queria ficar dentro do posto médico. Entreguei a menina, olhei, analisei todo o ambiente, toda a situação. Falei, meu, eu tenho que ficar aqui, senão eu tô ferrada. E, óbvio, né? Tinha bombeiro civil também trabalhando. Tinha bastante bombeiro civil. Era o pessoal da segurança, o pessoal da parte médica, né? Os bombeiro civil. E aí, quando eu entreguei a menina, veio um bombeiro civil e falou que eu tinha que me retirar, né? Tem como você sair? Gente, e na hora assim que ele falou, não tem como você sair, ele falou, você não pode ficar aqui. Quando ele falou isso, o que aconteceu? Eu não lembro nem que música que era que tava tocando. Eu só sei que a grade que tava limitando, demarcando, né, ali o acesso ao posto médico, quem tava assim em volta, que não dava pra passar. Eu achei que fosse ser um show desses que eu já fui, que a lateral é de livre acesso, que você consegue andar na lateral, que você consegue chegar até o banheiro, mas na hora do show não tinha como ir no banheiro. Simplesmente não tinha como andar, não tinha como passar de tanta gente. E aí a galera que tava ali na grade, do lado na grade, encostado na grade, sem conseguir também se limitar, sem conseguir que isso acontecesse, começou a vir em direção à grade. E essa grade, ela começou a ir em sentido ao posto médico. E assim, não tinha muito espaço, mais de 1 metro de distância da grade pro posto médico. E o público começou a empurrar a grade em direção ao posto médico. E aquela situação aconteceu e o bombeiro que pediu pra eu sair dali, disse que eu não podia ficar ali, já foi pra grade, pra contenção, né? Pra conter a grade. Só que de homem contendo a grade, só tinha ele numa ponta, aí tinha mais uma mulher no meio. Eu me posicionei do lado dessa mulher e tinha mais um homem na ponta. Então, assim, não tinha quase ninguém pra conter aquela grade. Todo mundo trabalhando igual louco. O posto médico era a gente entrando e saindo, muita gente passando mal, muita gente machucada. Enfim. E ali também acabou ficando sendo o local onde as pessoas iam, não só quem tava passando mal, mas também quem queria beber água. Então a água tava sendo fornecida do lado do palco, tava sendo entregue do lado do palco, e depois na hora do show, os bombeiros pegavam lá e levavam lá pro posto médico, as pessoas estavam indo fazer a retirada lá no posto médico de água. E sim, o evento deu água, forneceu água mineral para as pessoas de maneira gratuita, era um copinho de água mineral, né? E, gente, aquela grade começou. Aí as pessoas começaram a empurrar a grade, não porque queriam, porque não tinham o que fazer, era muita gente, deviam estar se formando muitas rodas punks, enfim. E as pessoas empurrando a grade sem, né, assim, não. E aí eu me vi numa situação que eu tinha que ajudar, não tinha muito o que fazer. Porque eu tava ali, a grade tava quase chegando. A grade tava quase encostando na tenda do posto médico, que era uma tenda, acredito que de estrutura de metal, mas de acabamento de lona. E gente, eu olhei aquilo, sério. Foi muito surreal. Eu olhei aquilo e falei, gente, eles vão invadir. Vão destruir tudo aqui, vão entrar, vão esmagar a gente, porque eu tava do outro lado, eu falei, meu, vão esmagar a gente. E aí eu fui até a grade e falei, não, eu vou ter que ajudar. E aí eu, com as duas mãos assim, a gente em pé, assim, ó, na grade.
empurra, empurra. E eu falava, empurra, a menina empurrava. Aí os dois caras, né, o do bombeiro e o outro cara, empurrando, empurrando, e a gente empurrando, empurrando. Meu, eu não imaginava que eu tinha tanta força. Eu não imaginava quando eu tinha tanta força. É incrível, né? Assim, quando a gente se vê numa situação de perigo, a gente tira a força da onde nem imagina que tem, né? E aí, empurra, 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 empurra. Por fim, conseguimos levar a grade, nem tanto, mas conseguimos afastar, né? Deixar ela, tipo assim, vai uns 600 metros da tenda. E aí, depois, aos poucos, que o bombeiro. E eu digo a gente porque eu fiquei lá, eu fiquei ajudando. Falei, meu, eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Eu ajudei os caras lá, as meninas lá, falei, não vou sair daqui, eu vou ficar aqui. Aí, por fim, eles conseguiram demarcar um espaço maior, porque precisava de mais espaço. 600 metros era curto, porque as pessoas estavam indo lá, as pessoas que estavam sendo resgatadas lá estavam indo pra lá, então precisava de um acesso maior ali, né? Aí, até que por fim, a gente conseguiu deixar a grade num espaço bom lá, e eu fiquei lá. Aí, esse bombeiro que pediu pra eu sair, né? Falou que eu não podia ficar lá antes de acontecer o vucu-vucu da grade, viu que eu ajudei. Então, tipo assim, ele olhou e falou: Meu, deixa essa mina aí, porque, porra, eu posso dizer que eu fiz parte, porque eu acho que se eu não tivesse lá, possivelmente, podia ter acontecido algo pior, porque uma pessoa faz diferença nessa hora. E eu fiz a diferença ali, gente, sério. Tô me gabando não, mas eu fiz a diferença. Aí esse bombeiro, ele não falou mais nada, não pediu pra eu sair. Tipo, ele olhava assim e deixava eu lá. Porque o que que eu fiquei? Depois que a gente conseguiu conter a grade, a gente ficava assim, ó, segurando pra ela não voltar. Porque durante algum tempo, algumas músicas, isso poderia acontecer. Então ele me deixa. Depois que a situação se acalmou, que o bombeiro viu que ele conseguiu voltar a transitar, ajudar lá algumas pessoas, ele nem pediu pra eu sair. Ele viu que eu tava lá, mas não falou mais nada, não pediu pra eu sair, nada. Já o cara que tava do meu lado, nem sei se ele viu, que eu ajudei, porque, gente, sério, foi um negócio de louco. Ele falou assim. Ele falou alguma coisa que eu não lembro o que que era, mas dando a entender que eu tinha que sair, eu falei, eu não vou sair. Não, não foi pra esse. Não, não foi pra esse, foi outro cara. Outro cara que não tava do meu lado. Enfim, aí veio um cara, um bombeiro civil, e falou que eu não podia ficar ali. Ele falou, você não pode ficar aqui. Eu falei, eu não vou sair daqui. Aí ele, você não pode ficar aqui. Eu falei, eu não vou sair daqui porque eu tava ajudando a conter a grade. Eu não vou sair daqui. Aí a moça que tava do meu lado, não era bombeira civil, era uma mulher comum, tava trabalhando no evento, ela virou pra ele e falou, ela tava ajudando, ela ajudou a gente a conter aqui a grade, deixa ela aí. E aí o cara saiu e me deixou lá. Aí esse outro cara que tava do meu lado, ele virou pra mim e perguntou assim, você tá trabalhando no evento? Você tá trabalhando aqui? Aí eu virei, gente, eu não tinha muito o que fazer, eu não queria sair de lá. Eu não queria sair de lá, sério, porque eu tava me sentindo muito insegura de ficar sozinha, porque meu marido não tava mais lá. Meu marido não tava comigo. Tipo, eu saí lá de onde eu tava do meião com meu esposo e eu fiquei lá no posto médico, onde, coincidentemente, era um local onde a gente tinha marcado de se encontrar caso a gente se separasse. E foi o que aconteceu. E quando eu saí com meu esposo, ele viu, eu acho que ele viu que eu saí com a menina, que tava passando mal, mas a gente já tinha combinado de se encontrar no posto médico. Então, não tinha outro lugar pra ir, eu tinha que ficar lá. E aí ele pediu pra eu sair, eu falei que eu não ia sair. Ele perguntou se eu tava trabalhando no evento, eu falei que eu não tava trabalhando no evento, mas que eu me identifiquei como policial. Eu falei que eu era policial, né, do jeito que eles falam, e falei que não ia sair dali, que eu ia ficar ali porque eu tava ajudando a conter a grade. E aí, fim de papo. Ninguém mais me questionou. Ninguém mais me questionou, tá? Meti a carteirada mesmo pra ficar lá. E aí, gente, depois disso deu tudo certo. A gente ficou contendo a grade por um tempo, mas depois tudo se acalmou, tudo se resolveu. E aí eu fiquei assistindo o show ali, de trás da grade, em frente ao posto médico. Até tirei foto pra provar. Falei, gente, vou tirar foto pra provar. Me limitei um pouco de fazer filmagens durante um tempo, porque eu não queria causar um desconforto também quem tava ali trabalhando no evento, de ver que eu tava ali atrás da grade, supostamente as pessoas estavam achando que eu tava trabalhando, né, ali, e de eu estar filmando. Me limitei por um tempo. Depois, gente, me liberei. Eu falei, não. Aí começou a tocar as músicas que eu mais gosto. Falei, não, eu vou filmar. Puxei o celular da bolsa e comecei a filmar. Entre esse meio tempo, depois que as coisas se acalmaram, meu esposo chegou. Ele foi até o posto médico, porque ele ficou preocupado. Ele falou, meu, eu preciso ter certeza que a Beth tá bem. Aí ele foi até lá, o posto médico viu que eu tava lá, me deu a bolsa que tava com ele. A gente tava com a bolsinha de corrida, né, eu com ele com outra. Me deu a bolsa, ficou um tempo ali na lateral, mas, pô, ele queria ir pra roda punk e tal. E depois se embrenhou lá e curtiu o show lá sozinho. O Eric, que tava com a gente também, ficou lá, onde a gente tava lá na frente. E por fim, depois de mais de 2 horas de show, quando o show acabou, todo mundo se encontrou lá no posto médico. Eu fiquei lá, meu esposo chegou, pouco tempo depois o Eric chegou, e aí foi isso. E aí é hora de ir embora. E o show foi simplesmente sensacional, até mesmo tendo essa experiência, né? Gente, eu tô atrasada, daqui a pouco. Voltei aqui pra Vou finalizar o vídeo com outra cara outro dia já, enfim. Mas queria dar o veredito final sobre o show. Foi sensacional, foi sensacional. O que eu posso falar, assim, gente, do tempo que eu estive lá dentro, que a organização pecou nesse aspecto de espaço. Eu acho que eles deveriam ter colocado, né, meu marido também teve essa opinião, eles deveriam ter colocado toda aquela parte de posto, principalmente o posto médico. Por quê? Porque o posto médico, eu não sei se tinha outro lá do outro lado, mas assim, do lado que eu tava, que era do lado esquerdo do palco, o posto médico tava muito próximo ao palco, gente, muito. Então assim, acho que eles subestimaram mesmo os fãs do System of a Down e deixou ali muito perto, e aconteceu o que aconteceu, mas que graças a Deus deu tudo certo. Depois que o show acabou, as pessoas se dissiparam, assim, de uma forma muito rápida. Acho que tava todo mundo muito cansado mesmo. E todo mundo saiu muito rápido. Ouvi relatos, né, de pessoas que estavam na mesma caravana que eu, tiveram um pouco de dificuldade pra sair, porque eles limitaram a saída. A gente, por sorte, a gente foi pro portão de saída.
presumo que era o único, mas assim, a gente foi direto pra esse, a gente não tentou um outro, se não me engano era o portão 7, e só estava o portão 7 disponível, porque teve uma moça que atrasou pra chegar lá na caravana, porque ela falou que realmente ela não conseguia sair de dentro lá de Interlagos, não conseguia sair, e teve que pular uma grade lá, enfim, não sei qual foi o rolê, eu também tava super cansada, com fome. E aí, então, a entrada e saída foi tudo ok, foi, né? Com relação, gente, à revista, né? Pô, é só ver os relatos e vídeos aí dos shows que o povo entrou com o que quis, principalmente sinalizador, né? Então, mas eu amei. E fez o meu show melhor ainda. Foi isso. Esse é o meu relato sobre o show do System of a Down, que foi sensacional. Hoje é sábado, dia 17, e a gente ainda está em êxtase com esse show, né? Nas redes sociais é só o que aparece. Os caras da própria banda também não param de postar. Então, assim, foi um espetáculo à parte. E foi sensacional. Só agradecer. A gente agradeceu muito, eu e minha esposa. A gente ficou com um sentimento, assim, muito grande de gratidão por a gente ter tido a oportunidade de ter estado nesse show. E é isso. E que vem agora os próximos, né? Metallica, Guns N' Roses e Sepultura, que a gente já foi, mas a gente quer ir de novo. Enfim, é isso. Tchau.